Essa partida foi jogada entre o indiano Anand, que é um dos principais grandes mestres da atualidade, né? Um jogador muito forte, que já foi campeão mundial da FIDE, já foi vice-campeão mundial também, em uma disputa com o Kasparov, que ele perdeu, mas jogando muito bem. Ele já derrotou várias vezes o Kasparov em diversas partidas, muitas delas brilhantes, né? Já ganhou vários torneios também na frente do Kasparov. Então esse confronto sempre do Anand com o Kasparov, que está de pretas nessa partida, sempre resulta num duelo muito interessante. Aqui nós temos a variante aberta, né, da siciliana. E aqui Kasparov entra com essa jogada na linha cujo nome é Richter-Hauser. É uma das variantes também mais praticadas aí nos torneios internacionais. Anand, que é um jogador muito teórico, né, ele joga aqui a linha principal da abertura. Kasparov prepara o desenvolvimento do seu bispo do rei, seguido do roque, que é muito importante nessa posição. As brancas fazem um roque grande, já mostrando já as suas intenções agressivas, né? Kasparov roca pelo lado contrário, né? Isso aqui com certeza normalmente gera partidas muito violentas, porque os lados vão se atacar, né, mutuamente, enquanto o branco vai lançar um ataque vigoroso na ala do rei, e Kasparov vai tentar atacar na ala inversa e também no centro, né, que é uma das possibilidades que as negras têm nessa posição também, de fazer um contrajogo no centro do tabuleiro. Anand inicia a sua ofensiva, né? E Kasparov já provoca as brancas aqui com esse ataque ao bispo. E Anand responde já com essa jogada, deixando o seu bispo à mercê das intenções do adversário. Bom, mas acontece que, conforme nós já vimos, né, Kasparov não se intimida com as jogadas do adversário. Ele, pelo contrário, ele analisa a posição e faz a jogada que ele considera melhor. Então aqui nessa situação ele considerou que era possível tomar esse bispo, né? Só que antes eliminando esse cavalo central das brancas. E agora sim ele tomou, né? Então aqui nós já temos uma conclusão bastante interessante, né, que nós já vimos nas partidas anteriores, né, que vamos reforçar, né, com essa partida, que realmente é a importância da análise, né, e de não se deixar intimidar pelas manobras do adversário, né. Essa jogada, né, muito importante, né, com certeza foi nessa possibilidade desse avanço do cavalo foi que se baseou o motivo pelo qual Kasparov decidiu tomar o bispo de Anand. E aí está a jogada chave, né? Esse contrajogo central, né? Aqui nessa posição as negras não vão ter tempo, né, de atacar na ala da dama conforme acontece em muitas ocasiões, mas o seu contrajogo aqui é baseado nas ações no centro do tabuleiro. Kasparov imediatamente libera uma casa, né, para poder entrar com o cavalo,
Anand elimina o cavalo negro para poder realizar essa jogada, né, fazendo uma ameaça imediata de mate em H7 ou H8. Veja que isso tudo aqui foi analisado por Kasparov, né? E ele não se deixou assustar, né, por essa posição, né? Porque existe defesa aqui para as ameaças, né, que o branco está fazendo. E esse tipo de situação nós podemos ver em diversas partidas do Kasparov, e especialmente as partidas em que ele tem as pretas na siciliana, né? São várias em que ele entra em situações como essa, assim, de grande risco, né? Mas em que ele usa a capacidade de análise, né? Para poder sempre encontrar as melhores continuações, né? Aqui existe essa defesa, né, para as pretas. F5, né, que dá uma casa de escape para o rei negro, né, casa F7. Nessa posição, o melhor que Anand poderia ter feito seria avançar o seu peão para G6. Essa linha levaria ao empate, né, porque a resposta negra é forçada, né, diante da ameaça de mate. Ele tem que jogar o bispo aqui, né, em H4 para obstruir a vertical, né. Veja que a torre branca de D1 ela está atacada pelo bispo de G4, então ela tem que sair. A melhor jogada aqui seria mover a torre para cá, D4, né? Kasparov poderia tomar esse peão, né, impedindo o avanço dele. Anand tomaria de torre. Kasparov jogaria esse bispo aqui em H5 para capturar o peão de G6. Esse peão tem que ser capturado porque ele está impedindo a fuga do rei. Agora seria o momento de Anand recuperar a sua peça, né, capturando o bispo. Seguiria a troca das damas. E agora sim o bispo tomaria o peão, né? A torre toma aqui, e veja que agora o material é equilibrado, né? Essa posição aqui muito provavelmente levaria a um empate, né, sendo bem julgada por ambos os lados, né? Bom, vamos voltar à posição anterior. Acontece que o Anand preferiu explorar as possibilidades de ataque que a posição poderia oferecer, né? E jogou o cheque de dama, né, em H7. A resposta de Kasparov é forçada. E aqui Anand, aproveitando o fato do peão G estar cravado, né, pela presença da rainha, ele entrou com a torre, né? Kasparov toma o peão de G5. Essa jogada ela libera a casa E7 para o rei, apesar que o objetivo principal dela não é esse, né? Essa jogada, na verdade, ela já constitui um contra-ataque, né, que o Kasparov está preparando. E aqui, outra vez, Anand perde a possibilidade de ficar no empate, né? Ele deveria aqui ter jogado esse cheque, né? Esse aqui iria forçar as negras a voltarem com o rei, né? Porque ele, se vem para cá, levaria esse, né? Ou até mesmo o cheque de cavalo aqui seria interessante, mas esse aqui já recupera a peça, né? E com certeza deixaria a branca em vantagem, né? Então aqui o melhor para Kasparov aqui é esconder o rei para cá, né? Então seguiria outro cheque e o cheque perpétuo, né? Acontece que o Anand
não quis fazer nada disso. Ele continua tentando aqui ganhar a partida aqui de qualquer jeito, né? Então ele capturou o peão de D6 com a torre, né? E aparentemente, né, realmente aqui essa posição parece bastante promissora, né, para as brancas, né? Parece que a posição branca aqui é muito forte, a posição de ataque, né? Porque poderia seguir agora um cheque de torre, né, em D7. Só que o Kasparov ele previu tudo isso, né, já há bastante tempo. E ele tinha um contra-ataque aqui preparado para essa posição, né, que começa com esse cheque descoberto, né, avançando o peão, liberando a diagonal para o bispo de G5. A resposta branca é forçada, né, rei para B1. E aqui segue então a manobra que Kasparov havia previsto e que com certeza surpreendeu o Anand, né, porque senão ele não teria entrado nessa linha capturando esse peão, né, de D6. Kasparov sacrifica sua dama em D6, né. Anand toma e agora segue a captura do peão de G2. Veja que as negras têm um peão perigosíssimo ali ameaçando converter a rainha. O branco não pode voltar com a sua torre para D1 porque tem o bispo em G4. E as negras ameaçam aqui jogar o bispo em E3, né, atacando a casa G1, que é a casa de coroação do peão. Anand volta a sua rainha, né, não havia coisa melhor aqui. Se dá cheque de rainha em G6, simplesmente o rei negro volta para cá, né? Então, vamos voltar aqui. O Anand prefere retornar a sua rainha para H2 para defender o ponto de coroação do peão. Kasparov defende o peão, né? Que esse peão é vital, né? E não pode perder ele porque ele está sem a rainha, né? Anand ataca o bispo de G5, tentando novamente algum jogo ativo, né? Uma vez que a rainha está defendendo agora a casa de coroação do peão, né? Acontece que o Kasparov ignora esse ataque, né, e ativa a sua torre de F8 pela coluna H, ameaçando um cheque terrível lá em H1, né? Anand não vê aqui coisa melhor, realmente não existe coisa melhor aqui do que tomar o bispo para tentar um possível cheque perpétuo, né? Kasparov dá cheque em H1. Essa resposta é praticamente forçada, né? Não está adiantando muita coisa também para as brancas não, porque agora simplesmente o negro coroa o seu peão. Anand dá cheque. Kasparov sai para F8. Aqui a única possibilidade de salvação das brancas seria um cheque perpétuo. É isso que o Anand vai tentar fazer aqui, né? Dando cheque em F5. O rei sai para G8. E uma vez que não haveria aqui o cheque perpétuo, né? Porque se, por exemplo, as brancas dão cheque em E6, as negras podem simplesmente jogar aqui, né, rei H8, e escaparia do cheque perpétuo. Já não existe mais cheque, né? O Anand viu isso, então ele prefere tomar o bispo para tentar equilibrar um pouco o material, né? Só que agora o Kasparov ele ativa a sua última peça, a torre, né, entrando em F8, e ameaçando entrar também em F1 para capturar o cavalo. Anand ainda dá esse último cheque em B3. O rei sai para H7 e agora já não existe mais cheque. E diante dessa situação aqui perdedora, né, com certeza
o Anand abandonou a partida.